Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos dobrar os nossos joelhos nesse momento, vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Deus amado, Deus maravilhoso, Senhor glorioso, glorificado seja o nome aqui, Senhor, na tua presença, toda a glória, Senhor, seja louvando, Pai, Deus, meu Deus, é com alegria, com satisfação, nesse momento, é digno da nossa adoração, Senhor Deus amado. Pai, te bendizemos, poderosa, pedimos em nós, colocamos as nossas vidas, as suas bênçãos, colocamos os nossos corações, meu Deus amado, louvamos, ó Deus, exaltamos que tu és santo, ó Deus maravilhoso, poderoso, toda glória, reina sobre nossas vidas, reina dos nossos corações, ó Pai amado, temos o privilégio de compreender a tua vontade. Fala conosco, Senhor, permita que o teu Espírito Santo possa se manifestar, possa operar no meio da tua igreja. Fala conosco, agindo poderosamente. Estamos aqui, Senhor, queremos entender, queremos compreender a tua palavra, queremos te louvar, queremos entrar na tua presença com adoração, com louvor. Oh Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, nós estendemos, ó Deus, diante de ti, nós nos prostramos, ó Pai querido, diante de ti. Faça a obra, Senhor, em nossos corações. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus, glorificado seja Deus, louvado seja o teu nome. Graças nós te damos, Senhor, abençoe, que nós possamos sentir a tua presença, que foi grande e poderoso. Obrigado, Senhor, Senhor é maravilhoso, e que juntos possamos engrandecer a Ti, Senhor, de toda a glória, de toda a honra, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder e na ação do Teu Espírito Santo, e que tudo sim seja para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Toda honra e glória seja para Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Vamos nos portar em pé neste momento, vamos com alegria entoar o hino 394 para adorarmos o nome do Senhor. 394. Firme ou sobre irá do mar, e seja pois aonde for, confie em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ele guia as águias no espaçoso ar. Se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja pois
abraçador. Com ele irei sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem vos assentar neste momento. Eu gostaria de passar a palavra para o presbítero Osias nesse momento. Ele estará dando uma palavra à igreja e também estará orando pelas ofertas e pelos ofertantes e dizimistas. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, que nos permite continuarmos aqui na casa do Senhor nesse dia, não é? Tivemos aí 2 dias intensos de atividades no Ministério de Família, e conforme os irmãos sabem, alguns de vocês que estão aqui participaram, foram 2 dias bastante cansativos, não é? Para quem só ficou sentado, imagina para aqueles que trabalharam, né? Que correram, que se mobilizaram. E nós só temos a glorificar o nome do Senhor por estes 2 dias, porque é um marco na igreja local. Com certeza é um marco na igreja local, neste período de transição, de mudança, de reencaixe das peças, não é? Neste período de transição de pastor, de mudança de pastor, embora para mim parece que o pastor Zé Wagner está aqui há 1 ano já, não é? Hein, Ismê? Parece que faz tempo, né? Mas ainda nós estamos nesse período de mudança, e o Ministério de Família também está. Mas o mais importante de tudo é sabermos que nós estamos vivos, nós estamos firmes, e o Senhor reserva muitas bênçãos para nós nesta igreja através do Ministério de Família. E daí a razão de tão pouca gente hoje na igreja, e até se justifica. Não temos nem como cobrar muito, porque para muitos irmãos, casais aqui da igreja, foram 2 dias muito cansativos. Não só 2, como desde quinta, sexta-feira, enfim, que os irmãos já estavam em atividades. Mas nós louvamos o nome do Senhor, e a vida segue. Nós queremos pedir a atenção dos irmãos para o próximo mês de atividades, onde nós vamos poder ver aí no boletim que será distribuído já no próximo sábado. Verifique o boletim, se prepare, se consagre, ore. Não permita que as coisas sejam feitas assim só de forma automática, não é? De forma mecânica, mas é preciso viver aquilo que você vai fazer, viver o louvor, viver a mensagem, viver a direção do culto, sobretudo fazendo isso com oração e consagração. Então, esteja atento ao boletim. No próximo sábado você vai poder verificar, veja as atividades, procure participar, dentro daquela ideia da diretoria atual da igreja. Não vá porque é da UMAP, ou não deixe de ir porque é da SOFAP, ou é porque é do Ministério de Família, ou é porque... procure participar de tudo, ajudar, apoiar, porque essa é a base de uma igreja sólida, de uma igreja com estrutura boa. Então, nós queremos, repito, louvar o nome do Senhor, não é? Porque nossa igreja está assimilando, não é? Toda a proposta do pastorado, da direção, e graças a Deus as coisas têm acontecido de forma maravilhosa, não é? E não nos importemos porque tem pouca gente. Não é o tanto de gente neste culto que vai
aumentar ou diminuir a presença do Espírito Santo de Deus aqui, porque de forma incondicional Deus está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar, amém? E se você louvar o Senhor de todo o teu coração, se você cumprir o teu papel para o qual você veio aqui hoje, você vai adorar a Deus de tal forma que você vai ver, você vai sentir, vai ouvir este lugar cheio, não de pessoas, mas de anjos do Senhor louvando juntamente com você. Porque quando nós louvamos, adoramos de todo o coração, nós trazemos Deus para o lugar onde nós estamos, amém? Então, que seja assim, adoremos ao Senhor de todo o nosso coração. E hoje ainda, vocês vão ouvir um testemunho maravilhoso, um milagre que Deus fez na vida de um irmão aqui dessa igreja, amém? Como Deus é poderoso, como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome dEle, portanto. Vamos ficar em pé e vamos orar para então ofertarmos e devolvermos o dízimo do Senhor. Deus, nós te louvamos porque estamos na tua casa. Pai, é um privilégio, Senhor, é incomparável este momento, Senhor. Não há momento melhor do que este, do que estar na casa do Senhor, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos te agradecer, Senhor, porque o teu Espírito Santo está neste lugar. Pai, nós sentimos, nós percebemos, nós pelos olhos da fé contemplamos aqui a tua presença, Senhor. Pai, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, com unção sobre a vida do pastor Wagner, Senhor. Que nós tenhamos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua voz nesta noite. Pai, abençoa aquele irmão que vai ofertar, o irmão que vai devolver o dízimo, o irmão, o jovem, adolescente, que façam isso com amor. Sabedores que são, de que estão contribuindo para a propagação do Evangelho. Se porventura, Senhor, existe alguém entre nós que gostaria de ofertar, mas não tem hoje, que na próxima oportunidade ele possa ter esta alegria de contribuir para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, através das finanças. Nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos poderão ofertar. Irmãos, é com alegria, né, que nós estamos na casa do Senhor nesta noite. Eu confesso para vocês que estou muito feliz, né, com o que Deus tem feito na minha vida, né, e com o que Deus tem feito na igreja dele. Nós queremos agradecer, né, a todos os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que não fazem parte, né, da igreja, mas estão conosco. Sintam-se em casa, né? Aqui é a casa do Senhor, é casa de oração para todos os povos. O pessoal que também está nos vendo pela internet, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que a mesma unção que nós estamos sentindo nessa noite, ela seja estendida a vocês também, através do Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma bênção que Deus tem feito na minha vida. E para tal, eu gostaria de ler uma parte do Salmo de Davi, que diz assim, o Salmo 103, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia.
Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, irmãos, eu estava confessando esses dias essa bênção para o presbítero, que há mais ou menos uns 4 meses atrás, eu comecei a sentir como se eu começasse a enxergar uma mancha escura, né, com o meu olho direito. Até tive no médico lá da empresa, e a gente conversando, e ele perguntando para mim, daí, como você está, tudo bem? Aí eu até brinquei com ele, falei assim, doutor, eu acho que eu não vou conseguir chegar à minha velhice enxergando do meu olho direito, né? Daí ele falou, por quê? O que está acontecendo? Daí eu contei para ele, né, que estava tendo essa dificuldade, né, que estava vendo essa mancha, né? E acho que não passou mais ou menos uma semana, eu perdi totalmente a visão do olho direito. Ela ficou, vamos dizer assim, 99% escura. Eu só conseguia ver uma partezinha, assim, como se eu conseguisse fazer um traço na parte, eu conseguia ver ali mais ou menos um pedacinho, né? Vamos dizer assim, uns 2% da minha visão eu conseguia ver. Aí, isso foram num sábado, né? E foram num sábado, não tenho certeza se foi num sábado. Sei que foi durante a semana. Daí eu peguei e eu fui participar de uma corrida, né? No domingo, no domingo próximo, e na esperança que aquilo se resolvesse logo. E participei da corrida, tudo, e senti que parece que ele, em vez dele melhorar, ele começou a incomodar um pouco mais. Eu peguei e saí dali, fui no hospital de olhos, né, e daí o médico pegou e falou para mim, a gente vai ter que fazer um mapeamento da tua retina para a gente ver o que está acontecendo. Daí eu falei, tudo bem, então vamos fazer esse mapeamento. Ele falou assim, você vai pegar, como eu não posso te mandar fazer exame em consulta de emergência, você vai voltar amanhã e vai marcar esse mapeamento. Falei, beleza. Então. Aí peguei e fui para casa. Na próxima semana, dali, eu ia ter uns 20 dias de férias na Volvo. Pensei assim, poxa, eu vou pegar e vou aproveitar esses 20 dias e vou fazer esse mapeamento semana que vem. Daí peguei e liguei lá para o hospital para fazer o mapeamento. Aí a menina perguntou para mim, para quando você quer? Eu posso marcar para você para terça-feira já. Eu falei, não quero para terça, não, deixa para a semana que vem. Daí ela até achou estranho, né? Falou assim, poxa, mas isso é uma questão de emergência, né? Eu falei, não, mas tudo bem, deixa para a semana que vem, porque na minha cabeça aquilo era uma coisa que ele ia se resolver bem rápido, né? E tá, tudo bem, então vamos marcar para a semana que vem. E no final de semana, no sábado, eu não lembro ao certo se era o dia que estava o presbítero, aquele presbítero Cassiano, estava aqui pregando na igreja. Eu peguei e falei assim, vou lá na frente receber a oração, né? E daí eu vim, aí o presbítero Osias orou por mim. E no momento que ele orou por mim, eu achei isso uma coisa estranha, porque parece que ele orou assim como se eu fosse já uma pessoa, talvez uma pessoa cega, Osias. Não sei na intenção dele, assim, mas isso tudo é obra de Deus, né? Ele orou pedindo que Deus fizesse um milagre na minha vida. Mas na minha cabeça eu tinha que aquilo ia se resolver muito fácil, né? Daí eu comecei a me preocupar, falei, poxa, às vezes a gente está brincando com coisa séria, né? E peguei na segunda-feira, quando eu fui ao médico, o médico ficou preocupado, né? Ele falou, a gente precisa dar uma mapeada na retina, e para daí a gente ver o que vai acontecer. Aí ele fez um mapeamento, sei que eu fiquei acho que mais de 2 horas lá fazendo exames, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia no teu olho e vai ter que ser uma coisa urgente que vai ter que fazer. Aí ele
ele pegou e pediu para mim fazer outros exames lá, fiz tudo. Aí eu, na hora, me preocupei, né? Já tinha aquela questão que o presbítero tinha orado a Deus e uma coisa assim que tinha me tocado também. Aí eu peguei, fiz os outros exames, ele falou assim, eu preciso operar você e precisa ser urgente, eu precisava operar você amanhã já. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, então vamos operar amanhã. Só que eu dependia de 2 exames que tinha que fazer, que era um exame cardíaco e um exame de sangue. Só que o exame de sangue, como eu tinha ido no outro médico, eu já tinha feito o exame de sangue, eu tinha no carro, né? Aí eu peguei e falei, não, mas o exame de sangue eu tenho no carro. Ele falou, então traz para mim que aí só fica faltando de coração. Aí eu peguei e saí dali, já fui no Constantine e fiz esse exame na hora, né? E uma coisa assim que eu vejo assim que foi a obra de Deus na minha vida, porque quando eles olharam meus exames, eles viram que a lesão ela era muito grave. Tanto é que o médico falou assim para mim que ele não garantia, né, que eu ia voltar a enxergar novamente do olho direito. Mas eu comecei a colocar aquilo na mão de Deus, né? E eu acredito que Deus já tinha feito a obra na minha vida, já tinha me abençoado, né? Aquilo era uma questão de tempo, né? E todo esse processo que eu passei dessa cirurgia, né? Ele tinha falado para mim que era uma cirurgia que ela duraria em torno de 1 hora, né? Ela durou, acho que quase 4 horas. Foi uma coisa bastante complicada. Até eu vinha na igreja, teve vez eu vim na igreja à noite com óculos de sol, né? Até as pessoas brincavam comigo, né? Porque não entendia o que estava acontecendo. Mas o que eu queria dizer para vocês que Deus me abençoou grandemente, né? Hoje eu tenho mais ou menos, eu estou em processo de recuperação ainda dessa cirurgia, mas eu já tenho uns 90% da minha visão de volta. E é uma cirurgia assim que muitas pessoas que fazem, elas ficam cegas, né? Mas eu, graças a Deus, eu estou enxergando muito bem, né? Eu tive acho que uns 15 dias atrás, eu tive numa nutricionista, né, que ela faz o acompanhamento para mim, vamos dizer assim, da minha alimentação, do meu peso, esse troço aí devido ao esporte, e ela perguntou para mim como que estava, né? Aí eu falei para ela, já estou uns 90%, falei para ela, mas 90% está bom, né? Aí ela falou assim para mim, não, 90% foi a parte do médico, mas os outros 10% é de Deus, né? E Deus, ele tem poder para te dar os outros 10%. Aí, na hora, assim, aquilo me caiu a ficha, né? Porque, na verdade, Deus já me deu 90%, né? Então, 10% eu consigo corrigir, né? Usando um óculos, alguma coisa. Mas, graças a Deus, eu queria dizer para vocês que Deus é maravilhoso, né? Deus é bom, Deus é grande, né? E Deus tem sido grande na minha vida, sabe? Então, são coisas, né? São pessoas que foram usadas por Deus. Acredito que os médicos foram usados por Deus, né, para poder fazer essa cirurgia e dar tudo certo. Eu comecei até a ficar quase um especialista, né, porque eu ia lá, eu tinha que voltar assim quase toda semana lá no hospital, e teve vez de eu chegar a ser multado, o carro lá na rua, né, que eu colocava 2 Star, e quando eu ia já tinha estourado o tempo. Então, os médicos se dedicaram muito, né, na minha questão, né, e fizeram aquele antes e depois. A gente vê como que estava comprometida, né, a minha retina e como ela ficou, né. Então, graças a Deus, né, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né. Então, eu queria dar esse testemunho para a igreja, né, porque muitas vezes a gente recebe grandes coisas de Deus e a gente não tem a coragem de contar, né, os benefícios que Deus tem feito na nossa vida. Mas a gente aprende pela palavra de Deus, né? O que darei ao Senhor, né? Pelos benefícios que Ele tem nos feito, né? Então, a gente tem compromissos com Deus, né? Então, eu gostaria de, nessa noite, estar também aqui cumprindo esse meu desejo de contar para os irmãos, né? Para que, quando você tiver alguma dificuldade, né? Coloque na mão de Deus, né? Então, Deus usou, né? Deus usou o presbítero para me abençoar, né? Eu acredito, né? Desde aquele momento que ele orou por mim ali, que eu fiquei pensando, poxa, mas ele orou com uma fé, com uma intensidade, assim. Eu falei, poxa, mas parece que não é tanto, porque para mim, tanto é que eu brinquei com a situação, né? Eu podia ter resolvido naquela semana, eu deixei mais uma semana depois, ainda para frente, porque eu imaginava, vou lá, ele vai resolver isso aqui, não demora meia hora, né? Mas foi uma coisa demorada, né? A recuperação é bastante complicada, mas graças a Deus, então a gente tem que bem dizer o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, né? Vamos convidar o grupo de louvor, né? O Ministério do Louvor, e nós estaremos louvando a Deus juntamente.
Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 8 e 9. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja contigo. Nós podemos ver na vida do Adílis como Deus foi fiel com ele. Todos os dias nós temos situações onde existe um sofrimento na vida da gente. Muitas vezes a gente passa por provações, mas a gente sabe que o Senhor sempre estará ali ao nosso lado. Ele sempre vem com poder, Ele sempre está ali presente na nossa vida. Só que o que nós precisamos é somente a graça de Deus. Nós não precisamos de mais. O Senhor está aqui nesse momento e muitas vezes o teu coração ele está aflito, ele está ansioso. Então eu te convido agora a se colocar diante da presença do Senhor e louvar conosco. Bendizer o nome do Senhor independente da tua situação. Glória a Deus. Bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou
Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a teu nome, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. Santo, santo és tu, Jesus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor.
sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Teu nome, Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o Teu lugar, vem e reina sobre nós, Tu és santo. Poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o Teu lugar, vem e reina sobre nós, viemos te dar a honra, e é devida te dar a glória, e é devida te dar a honra, e é devida te dar a glória, e é devida. Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o Teu lugar, vem e reina sobre nós, viemos te dar a honra, e é devida te dar a glória, e é devida te dar a honra, e é devida te dar a glória, e é devida te dar a honra, e é devida te dar a glória, e é devida te dar a honra, e é devida te dar a glória, e é devida. Meu prazer é te adorar, tu és Deus, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar, tu és meu tudo, és mais que tudo. Glórias e honras sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis. Tu és digno, Senhor, de ser louvado, de ser adorado. Bendito seja, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glórias e honras sejam dadas a Ti, ó Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Bendito sejas Tu, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Te dar a
te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida a te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida a te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida a te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida a te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida a te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida a te dar a honra, que é devida a te dar a glória, que é devida. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Bendito és o nome do Senhor. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. A Ele toda a glória que lhe é devida. Louvado seja o teu nome, Jesus. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. É um dos textos que nos auxiliará na reflexão desta noite. Estarei fazendo a leitura em alguns versos deste capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Estarei fazendo uma leitura a partir do versículo 13, na palavra do Senhor nosso Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 13 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, te louvando, te bendizendo na beleza da Tua santidade, Senhor. Fazemos isso, Senhor, com inteireza de nosso coração, porque temos a certeza de que Tu és o único merecedor, sim, de receber o louvor e a adoração do ser humano, Senhor. E nós entendemos isso, Senhor, em nossas vidas. Por isso entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, com a certeza de que Tu estás atento, Senhor, e recebe, sim, Senhor, este momento nosso de adoração a Deus. Bendito seja o Teu nome por isto. Senhor, neste instante nós também esperamos em Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção sobre nossas vidas. Por isso atue sobre nós através da Tua palavra, Senhor, e que Tu, ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir e operar no meio de nós. Fale sim com cada um de nós neste momento e continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, e que tudo continue sendo para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, Jesus. Os irmãos podem assentar-se. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos na casa do Senhor, né, por usufruirmos deste privilégio de podermos estar na sua presença, para juntos podermos engrandecer e adorar o seu santo nome. Quem lembra o tema da reflexão da noite? Dita no princípio pelo irmão Adilis, no início do culto, bem no comecinho do culto ele falou do tema. Quem lembra do tema? De vez em quando, assim, a gente vai, né?
Mas já entregaram o ouro assim, mas eu nem falei, né? Mas o pessoal da mídia lá é ligeiro, lá, ó, já entregaram o ouro, rapidinho, né? Mas, né, então, compromisso com Deus, com a igreja, né, e sociedade. Então vamos, né, em meio a esse contexto em que nós estamos, né, recebendo as mensagens, nas últimas mensagens que temos recebido, em relação à questão de família, em relação a essas questões do cumprimento com as ordens do Senhor, mais precisamente em relação aos mandamentos de Deus, nós vamos fazer uma menção sobre este ato, vamos assim dizer, este viés entre nós e Deus. Obviamente, Deus vai requerer de nós e Ele vai esperar de nós as nossas atitudes práticas. E quando falamos de certa forma de atitudes práticas, né, muitos de nós vai usar esta palavra, compromisso. Outros vai usar contrato, pacto, aliança, mas são algumas palavras que nós usamos para dizer que estamos em comum acordo ou em acordo com aquilo que nos é pedido. E uma das expressões para nós cristãos, que deve estar em voga, em vigor constantemente em nossa vida, é esta palavrinha, chamada compromisso. Né? Por mais que em alguns momentos a gente chegue a cobrar de alguém, cobrar do A, do B, do C, mas não podemos esquecer que sempre nós temos que estar sempre olhando para nós, para o nosso compromisso em particular, né, para a nossa vida em particular, diante de Deus, na igreja e da sociedade. Nós precisamos atentar para o pacto que nós fizemos com o Senhor, para a aliança que nós fizemos com o Senhor. E cada dia que se passa, Deus nos dá a oportunidade de nós demonstrarmos a Ele o quão alegre e feliz nós estamos em termos feito esta aliança com Deus, em termos feito este pacto com Deus. E aí, em meio à Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar menções, passagens bíblicas, que vão nos dar, né, indícios destes momentos de compromisso que nós podemos desenvolver. E quando a gente fala de compromisso com Deus, obviamente que nós vamos encontrar inúmeras passagens bíblicas a este respeito, mas nós vamos extrair uma delas, né, para nós atentarmos para esta ideia do compromisso com Deus. Em relação ao compromisso com Deus, né, a passagem que nós extraímos para a nossa reflexão é a de Josué. Josué, no capítulo 24, ele usa uma expressão que muitos cristãos, e em determinados momentos, né, a igreja evangélica ou determinados pregadores gostam muito de utilizar. Né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas por que Josué fala aquilo? Porque Josué chega ao ponto de usar essa expressão. Josué, ele está no final da sua vida de líder da igreja, daquele momento. Deus, num tempo passado, havia dado, né, transmitido a responsabilidade de Moisés para Josué, dada a ordem para Josué, ser forte e corajoso, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. As palavras de Deus para Josué, ele carregou consigo durante toda a sua carreira de líder cristão, líder do povo. Eles conquistam a terra prometida, Josué reparte a terra para aqueles povos, as tribos de Israel, todas elas possuem a terra após vencerem os seus inimigos, primeiramente, e o tempo vai se passando, o tempo vai se desenvolvendo, e o povo de Israel também cresce, já não são mais somente 12 pequenas famílias, né, ou 12 tribos, né, olhando para a grande massa que se havia, para os grandes tribos que se haviam naquela época, já não eram mais somente 12, era já uma nação formada. Essa nação que Deus havia moldado, trabalhado com ela durante todo o processo, né, do deserto até eles entrarem na terra prometida, esta nação estava deixando de lado aquilo que eles haviam recebido da parte do Senhor tempo antes, através das mãos de Moisés, quando Moisés recebeu diretamente de Deus todas as orientações para a nação, as tábuas dos 10 mandamentos, toda a espécie de lei que Deus ordenou a Moisés que escrevesse num livro. Então, muitos pecam e erram, às vezes, em dizer que existe lei de Moisés. Moisés nunca editou, nunca prescreveu nenhuma lei. A Bíblia Sagrada diz que ele recebeu toda a lei da parte de Deus e a ordem para escrever no livro, fosse a lei que fosse para ser praticada na nação de Israel, mas fora Deus que tinha dado para ele. E aí
tudo aquilo que Deus havia dado num princípio, Josué estava se esforçando, tinha se esforçado para praticar. Mas há um determinado momento em que a própria nação de Israel permite, né, que alguns deuses, alguns ídolos, algumas práticas não da vontade de Deus começassem a adentrar no meio deles. E em virtude disto, por toda essa situação, e Josué já não mais com todo o vigor da sua saúde física, já na sua velhice, ele convoca a liderança, convoca a nação de Israel, os líderes de Israel, e então ele chama a atenção dos líderes para que estes líderes se voltem para a palavra do Senhor. E diz a eles, olha, atentem para que o Senhor nos tem dito desde o princípio. E aí, após ele relembrar esta importância de voltar a atenção para a palavra, ele traz para si mesmo, para si e para sua casa, e aí ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha que coisa curiosa acontece neste contexto de Samuel, de Josué, nos versículos 14 a 16. Ele usa algumas expressões, e ele diz assim, temei ao Senhor. Quando Josué ele usa essa expressão, é como se ele dissesse assim, olha, eu assumi uma responsabilidade diante de Deus para honrá-lo, para respeitá-lo, para de fato temer e tremer diante dele. E essa responsabilidade tem que ser de toda uma nação, de todos nós que se dizemos povo do Senhor. Então ele chama a atenção para a nação dizendo assim, tremam diante do Senhor, temam diante do Senhor. E aí, novamente, ele diz, servi ao Senhor. Ele chama a atenção para o serviço. Em meio a nós honrarmos ao Senhor, em meio a respeitarmos o Senhor, uma das formas que nós podemos dar demonstrações claras disto é quando nos dispomos a servir. Em alguns comentaristas chegam ao ponto de usar a expressão serviço como uma palavrinha que é utilizada nos dias de hoje, né, no nosso contexto evangélico. É uma palavra que até adentrou há não muito tempo, até no nosso rol de linguagem, vamos assim dizer, evangélica, né? Ministério. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, essa palavra era pouco cogitada no meio de nós. Hoje nós já encontramos ministérios, né, e usamos desta palavra para se reportar a parte da arte, a parte da música, a uma parte de um grupo para servir ao Senhor. Então criou-se ministérios A, B, C. E alguns comentaristas chegam ao ponto de chamar a atenção para esta ideia, para esta palavra. O que é ser um ministro de Deus? O que é ministrar perante Deus? Nada mais seria do que servir o próprio Deus com o melhor que Ele possui, com o melhor que Ele tem. Então, para que eu possa dizer assim, que eu faço parte do ministério A ou parte do ministério B, dentro desses comentaristas bíblicos que associam essas duas palavras, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Senhor, eu quero ser um ministro, quero fazer parte do teu ministério, eu quero te servir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho, eu vou me doar, eu vou me entregar ao Senhor. Por isso talvez Josué tenha dito, tremam e sirvam ao Senhor. E aí é dar honestamente ao Senhor tudo que nós podemos oferecer a Ele, a nossa fidelidade, aquilo que Ele quer de nós no nosso serviço. E aí Josué ainda termina a sua expressão dizendo assim, entre todas as coisas, escolhei o Senhor. Josué dá uma dica para nós, em meio a essa questão de compromisso com Deus, ele fala assim, a escolha, ela é livre, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas Josué ele chama a nossa atenção, chamou a atenção do povo naquela época e disse, escolha ao Senhor, porque eu e a minha casa tomamos esta atitude. O desafio nosso para com Deus é temer e tremer diante dEle, servir a Ele como ministros na casa, diante daquilo que o Senhor nos tem proposto, mas em todas as ocasiões, em todos os momentos, sempre nas nossas decisões, escolher o Senhor. Escolher a Deus em todos os aspectos e dar o primeiro lugar a Ele. O apóstolo Paulo, ele usa uma expressão na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18, dizendo assim, Cristo é o cabeça da igreja, e Ele foi colocado para ser a primazia da igreja, ou seja, para ser o primeiro a ser escolhido, o primeiro a receber todas as coisas.
Então nós, como igreja, diante do compromisso com Deus, temos que escolher sempre Ele em primeiro lugar. Porque as escolhas estão diante de nós todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados com decisões a tomarmos. E precisamos tomar as decisões certas. Ao escolher a Deus, se predispor a servi-lo, temendo e tremendo, dedicando a Ele a nossa honra, estaremos de fato honrando aquilo que podemos chamar de compromisso com Deus. E como cristão, como filho de Deus, obviamente Deus vai sempre olhar para nós com alegria e com prazer. E aí é como se Ele olhasse para nós assim, olha, ali está o meu filho, né? Fazendo um paralelo com toda, né, a reverência ao nome de Cristo, mas naquela ocasião do batismo de Jesus, né, Deus deu testemunho de Jesus através da sua palavra e da manifestação do Espírito Santo sobre Cristo. Como é que Deus faria isso conosco hoje? Como é que Deus falaria acerca de cada um de nós em relação a este aspecto da nossa vida para com Ele? Em relação ao nosso compromisso, né, de escolher em primeiro lugar, de servi-lo e de temê-lo e honrá-lo. A voz do Senhor ecoaria dos céus para nós, dizendo assim, este é o meu filho em quem me comprazo? Assim o Senhor precisa olhar para nós. Nós precisamos dar alegria ao Senhor naquilo que fazemos aqui na face da terra. Diante do compromisso com Deus, Deus vai desenvolver o seu projeto, vamos assim dizer, de nação. Vem o Senhor Jesus Cristo, transforma esta nação de Israel agora na sua igreja, abre as portas não somente para uma nação, mas agora para a igreja dele sobre a face da terra. E aí ele vai esperar que este compromisso outrora com a nação de Israel não seja só um compromisso dos israelitas ou do judaísmo, mas seja agora um compromisso da igreja dele com ele. E aí nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, lido no princípio. No início do culto, fora lido o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao 47. E ali nós encontramos alguns aspectos que vai mencionar o nosso compromisso com a igreja e o nosso compromisso também com uns com os outros, com a nossa casa, com a nossa família. E a gente consegue extrair dali algumas lições relacionadas à igreja. Como é que nós, de certa forma, quando a gente fala assim, que nós temos que ser a igreja apostólica, que nós temos que voltar, né, ser igual ou semelhante à igreja da era apostólica, da época de Cristo, qual seria então esta igreja apostólica no sentido de compromisso com Deus ou de compromisso da igreja em compromisso com Deus? O texto sagrado diz ali, naquela ocasião, que todos eles tinham sido batizados e andavam unidos. Quando nós pegamos ali o texto do versículo 41, diz assim, todos tinham tudo em comum. Era uma igreja cristã, ou seja, aquela igreja que de fato depositava a sua fé em Cristo. Havia unidade nessa igreja, essa união era buscada, havia um padrão definido, porque o texto diz bem claro ali que eles perseveravam unânimes. Havia unidade, mas unânimes aonde? Na doutrina. Então havia uma doutrina definida. E ainda ele acrescenta para nós, também estavam unidos na comunhão, no amor, no partir do pão e nas orações. Só aqui a gente teria talvez uma expressão para nós trabalharmos durante um mês inteiro de reflexões e de mensagens. Só neste contexto da responsabilidade que nós como igreja deveríamos desenvolver para com Cristo em nosso dia a dia. Uma igreja, ela é formada desta maneira. É aquela questão da forma, né? Depois o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, não vos conformeis, não muda a forma de vocês, não troca, porque vocês foram formados, foram forjados de outra maneira. E no dia a dia, a gente vai aprendendo a ser igreja. No dia a dia nós vamos crescendo, né, entendendo cada dia mais o que é ser igreja. E é muito diferente daqueles, né, quando a gente fala do dia a dia, a gente vai crescendo, é muito diferente de quem compreende igreja já com 20, 30 anos de igreja, do que quem compreende igreja com 5, com 4 anos. Não que esses com menos tempo de igreja não possam chegar ao mesmo entendimento, mas talvez não tenham ainda a mesma experiência. Por isso o apóstolo vai desenvolver a ideia de como é que a igreja tem que ser trabalhada.
E aí, naquele contexto, ele vai apresentar para nós algumas questões. Ele vai dizer que a igreja, esta igreja, que havia sido, né, formada por esses cristãos, unidos, com doutrina, com comunhão, com amor e oração, eles seguiam, de certa forma, um padrão de autoridade. E o texto deixa isso bem claro. A igreja tinha essa liberdade cristã, mas ao mesmo tempo havia essa honra, vamos assim dizer, às autoridades eclesiásticas. O texto apresenta para nós lá que eles estavam submissos às autoridades dos apóstolos e dedicavam-se ao seu ensino, este ensino vinha de Cristo. O texto apresenta isso bem claro para nós. Havia autoridade espiritual na igreja, e essa autoridade espiritual era apostólica, ela era honrada, ela era respeitada. Este ensino era ministrado por estes, e a igreja perseverava neste ensino. Recebia de bom grado e perseverava nele. E aí, em meio a tudo isto, obviamente, que ao eles estarem, né, desenvolvendo essa prática, óbvio que no meio deles esta comunhão ia crescendo cada dia mais. E ele acrescenta para nós um item ali nesse contexto que vai demonstrar para nós assim, olha, isso aqui é o ápice da igreja. É o ápice da unidade da igreja. E ele vai falar assim que eles partiam o pão e viviam em comunhão. Quando ele usa a expressão partiam o pão, ele não está dizendo somente do momento social da igreja, porque naquela época havia sim também este momento social. Mas o texto que aparece ali, o amor desenvolvido ali, é o amor ágape. É o amor que você vai desenvolver ele de tal forma que você vai sentir o amor de Deus, de tal maneira sobre você, que você vai partilhar ele em comunhão, no partir do pão. Este amor está associado à comunhão que ele vai citar ali na sequência. E aí este amor ágape trazia para a comunidade, né, coisas grandiosas. E ali o versículo 44 e 45 vai apresentar isso para nós. A igreja que desenvolve uma responsabilidade com Deus, ela busca não somente desenvolver este amor, o amor filéu, o amor de irmão, mas ela busca sentir o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é diferente, ele é supremo, ele é grandioso, e ele é de tal forma manifesto sobre nós, que por causa deste amor, é que a gente faz com que as pessoas entendam e compreendam mais quem é Deus. É demonstrando o amor de Deus em nós, porque não vai ser pelo meu amor particular, por a maneira como eu aprendi a amar, que as pessoas vão conhecer Deus. Não é por este amor. Elas vão conhecer a minha pessoa, do meu jeito, e muitas vezes do meu jeito errôneo de amar, de talvez selecionar. Mas o amor de Deus não faz seleção. O amor de Deus, ele é abrangente, ele é para todos. E é este amor que está inserido ali na igreja. Então, um amor, o compromisso da igreja a qual Deus espera para com ela, é este amor. E aí, no versículo 47, neste compromisso da igreja, naquilo que Deus espera da igreja, no verso 47 ele diz assim, que o povo, esta igreja, que estava desenvolvendo a sua unidade, a sua doutrina, a sua comunhão, o seu amor, sobre a régide dos apóstolos, da autoridade deles, desenvolvendo e buscando o amor de Deus, esta igreja louvava o Senhor com alegria. Louvando ao Senhor com alegria. O texto deixa bem claro isso para nós. Havia alegria no meio da igreja. É aquela ideia de que a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor fortalece a igreja. Nós podemos assim nos esforçar da nossa parte, mas a alegria do Senhor é que traz de certa forma para nós a verdadeira fortaleza que nós precisamos, a verdadeira força a qual nós precisamos. E o Senhor fortalecia a igreja através da sua presença no meio da igreja. E a maneira que Deus agia de tal forma, e o versículo 47 deixa uma lição muito grande para nós em relação à importância do nosso compromisso com Ele, que ele fala assim, que por causa da igreja estar andando desta forma, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha que coisa curiosa. Não era a igreja que conquistava os salvos. Curiosidade. Não era o pastor da igreja, não era
o membro da igreja, não era o apóstolo da igreja. A Bíblia diz que a igreja desenvolvia aquilo que lhe era da sua missão, a sua parte perante o Senhor. Buscavam fazer aquilo que o Senhor queria. E o texto termina dizendo assim, que Deus olhava para essa igreja e acrescentava os salvos nela. Nós precisamos desenvolver o nosso compromisso com Deus de tal forma que Deus olhe para nós, para a nossa prática de igreja, de tal maneira que Ele se agrade de nós e olhe para nós com a sua misericórdia e com a sua graça e diz assim, e possa dizer para nós, estou enviando para vocês mais alguém para vocês anunciarem o Evangelho para eles. Estou enviando mais alguém para vocês que está sobrecarregado do pecado, que está sobrecarregado desta vida, que não aguenta mais, porque eu quero salvá-lo. E Ele envia e Ele traz para nós. O Senhor acrescenta à igreja. Mas nós precisamos entender o nosso papel. Como igreja, temos que ter o nosso compromisso com Ele sendo desenvolvido a cada dia. Para que as portas sempre estejam abertas, para que as pessoas percebam o Deus que nós servimos, de tal modo que elas possam entrar aqui e possam perceber que o Deus que nós adoramos é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que cura. E aí vem a outra parte da nossa responsabilidade, a sociedade. O Deus que começou o seu princípio, esperou do seu povo no princípio, o seu compromisso com Ele. O Cristo que desenvolve o seu compromisso com a igreja, olha para a igreja e fala assim, igreja, a sociedade vai buscar vocês, vai precisar de vocês. Ela vai adentrar as portas de vocês e vocês vão invadir as portas da sociedade. Mas vocês têm que desenvolver o seu compromisso com ela. O compromisso com a sociedade, ele foi ordenado por Cristo no final do seu ministério. E aí nós temos as duas grandes comissões. A comissão do Evangelho, de levar e de pregar o Evangelho, e a comissão de Jesus de discipular as pessoas. O Evangelho de Marcos fala da grande comissão de anunciar a mensagem. E aí Marcos diz assim, para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Marcos capítulo 16 e verso 15. E Mateus, ele desafia a gente a anunciar o Evangelho, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí ele acrescenta para nós batizarmos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na grande comissão ele diz assim, ensinando essas pessoas em todas as coisas. Marcos fala da importância de evangelizar e Mateus da importância de discipular. A responsabilidade e o compromisso que a igreja precisa desenvolver para com a sociedade. A igreja verdadeira de Cristo sobre a face da terra compreende a sua história e se esforça para desenvolvê-la. Hoje somos nós. Já há 2000 anos atrás, a igreja de Cristo ela vem fazendo isso sobre a terra. Hoje é a nossa missão, hoje é a nossa parte, hoje é o nosso. Deus vai esperar este papel de cada um de nós. Nós desenvolvermos a ordem de Cristo, de pregar e de ensinar. Todos serão pregadores? Todos serão aqueles discipuladores? Talvez não todos. Mas a ordem de Cristo foi dada para todos, sem exceção. Não foi dada especificamente para um grupo que de repente na igreja a gente coloque assim, olha, esse aqui vai ser o líder de evangelismo da igreja. Não foi para o líder de evangelismo, para aquele grupo que vai sair para evangelizar. A missão ela é de todos. A ordem de Cristo foi para a igreja, não foi para os discípulos, foi para a igreja dele que agora estava formada. E Cristo, o próprio Cristo deixou o seu exemplo. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, e também no versículo 23, o próprio Cristo vai aparecer anunciando o Evangelho. E no versículo 23 ele diz assim, que ele andava de aldeia em aldeia pregando o Evangelho. E nós precisamos entender esta ideia do Evangelho. Pregar o Evangelho não é pregar doutrina, é muito diferente. Doutrina é um corpo de regras, de ordens, deixadas pelo Senhor, para que a igreja coloque em prática no seu dia a dia. O Evangelho é a boa nova em Cristo Jesus. Abrindo um parênteses, uma outra parte a gente talvez trate especificamente do que é pregar o Evangelho, mas de uma forma bem simples e resumida. O que seria a minha missão de anunciar o Evangelho? E aí vem aquela ideia de uma frasezinha de Jesus, o Evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim.
né? E muitos acham às vezes que é pregar doutrina, pregar isso e aquele outro. Não é. Evangelho é boa nova. Mas qual é a boa nova? Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio como um de nós, se manifestou como um de nós, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós, e um dia voltará para buscar aqueles que estiverem entregados a sua vida a Ele. Isto é pregar o Evangelho. Isto é anunciar a boa nova. A questão do pregar o Evangelho é para todos, sem exceção, e todos podem falar de Cristo. Depois, a outra grande comissão, que é o discipular, que é o ensinar, outras pessoas talvez estarão mais capacitadas para ministrar o ensino. Mas a ordem foi dada à igreja. Então a igreja precisa desenvolver este aspecto no meio dela, seguindo os passos do seu mestre. Se nós muitas vezes dizemos assim para nós mesmos, que queremos imitar a Cristo, Cristo percorria o seu dia a dia, as aldeias, por onde ele andava, anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas. É missão nossa da igreja para com a sociedade. E esta obrigação cabe a cada um de nós. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, lá no livro de Atos, ou melhor dizendo, em Atos dos Apóstolos, descrito por Lucas, no capítulo 4, versículo 19, versículo 20, contam para nós ali um momento em que os discípulos eram questionados por terem realizado um milagre e estavam presos. E eles aproveitaram este momento de tribulação, este momento de perseguição, este momento de praticamente estarem sendo condenados para falar de Jesus. Olha que coisa meio curiosa, né? Qual de nós, de repente, em meio à perseguição, vamos pensar, sendo frios no raciocínio, qual de nós teria talvez a frieza no momento da grande perseguição, das tribulações da vida, falar assim, vou anunciar Jesus, sem se preocupar com a tribulação? Talvez poucos de nós teríamos esta frieza, vamos assim dizer. Os apóstolos, sabendo do risco que corriam, eles têm prazer em anunciar Cristo. No versículo 19, versículo 20 de Atos, capítulo 4, o texto diz assim, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Gente, nós não podemos deixar de falar. Não podemos nos calar diante da sociedade, em hipótese alguma, independente das situações em que nós venhamos a viver, sejam momentos de bonanças ou momentos de perseguições, mas a nossa responsabilidade será para com a sociedade de falar daquilo que vimos e ouvimos em nosso dia a dia. Deus continua sendo o mesmo, continua operando no meio de nós, e esperando que nós, a igreja, possamos fazer a nossa parte perante a sociedade. E aí, nós precisamos estar prontos para fazer isso. Olhando agora para o texto, lido na carta de Romanos, que Paulo escreve a Romanos, Paulo olha para toda a sociedade e fala assim, eu sou devedor. Por que Paulo se coloca como devedor? Nós deveríamos colocar como devedores, como Paulo, em nosso dia a dia. Vou olhar para mim. Eu não nasci num contexto evangélico. Eu, que hoje estou nessa função de pastor da igreja. Eu não nasci num contexto evangélico. Minha família não teve uma formação evangélica no sentido de receber, de fato, a orientação da palavra de Deus. Cresci, grande parte da vida, até aqui, parte dela foi em meio à idolatria. E a Bíblia diz que a idolatria só leva à condenação. A Bíblia afirma isso. Então eu estava condenado. Eu estava condenado, e aí eu posso sim tranquilamente usar a força da expressão, eu estava condenado ao fogo do inferno. Como muitos que receberam a palavra de Deus, e um dia, na sua infinita graça e misericórdia, alguém, entendendo o compromisso para com a sociedade, anunciou a palavra de Deus à minha casa e à minha família. E o Evangelho entrou.
Quando o Evangelho entrou, ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, trouxe salvação para mim, me tirou do império das trevas, da condenação. Então, como não ser devedor a um Deus deste? Como não olhar para um Deus que me salva, que me tira da condenação, do fogo do inferno, e não dizer para Deus: Senhor, muito obrigado. E o mínimo que eu posso fazer para Ti, Senhor, é tentar fazer de tudo, mostrar para outras pessoas que muitas delas ainda continuam no caminho errado, e que precisam voltar-se para Ti também. Nós, indistintamente, se você aceitou a Cristo em fase da sua vida, ou se você teve o privilégio já de nascer num contexto cristão, recebendo a orientação da palavra, você é devedor, eu sou devedor. Nós somos devedores para com Cristo perante a sociedade, independente se seja bárbaro, citra, grego, judeu, seja o que for, seja a nacionalidade que for, seja a cultura que a pessoa tiver, a nossa missão será falar do amor de Deus para as pessoas que está em Cristo Jesus. Paulo se colocava como devedor, fala assim: eu vou fazer a minha parte. E ele desafia, ele fala assim para a igreja de Roma, fala assim: olha, eu queria ter ido aí antes, mas não deu. Mas agora eu vou, mas eu vou aí, eu vou falar, independente. E Paulo sabia muito bem do que aconteceria com ele. Ele sabia que talvez dificilmente, ele sabia que provavelmente ele não sairia de lá. E aí Deus obviamente já vai trabalhando com ele, vai mostrando para ele que ele realmente não vai sair de lá mais, que ele vai morrer. Mas ele fala assim: eu vou para anunciar a vocês, e não somente vocês que já têm ouvido, mas eu vou anunciar aos outros que precisam continuar ouvindo quem é Jesus. Nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos um compromisso com este mundo, e não adianta, nós não precisamos temer ou tremer diante daquilo que muitas vezes virá contra nós. A Bíblia deixa uma expressão para nós, nessa parte nossa para com a sociedade, do Senhor Jesus Cristo, onde Ele diz assim para nós igreja, e somos nós, as pessoas, não o templo, as paredes. Ele disse para nós assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos a igreja. Independente do que fizerem, ou da maneira como se levantarem contra nós, a Bíblia coloca para nós que o Senhor está conosco e nos fará vencer sobre as armadilhas dessa sociedade, deste mundo. Por mais que as pessoas estejam em terríveis trevas, o Senhor nos fará vitoriosos. É nós que temos que entender que podemos sim invadir a sociedade. Deus trará pessoas para esta igreja, né? Ele vai mover corações de pessoas para adentrarem as portas da igreja. Mas nós temos a nossa parte a fazer, que é levar o seu evangelho a quem nós conhecemos. Você tem os seus amigos, eu tenho talvez os meus amigos. Eu não vou conseguir chegar aos teus amigos, e nem você talvez aos meus. Mas se ambos nós fizermos a nossa parte, os nossos amigos conhecerão Deus. O evangelho vai estar sendo pregado. E isso que nós chamamos de compromisso vai estar sendo honrado. Um compromisso com Deus, como Josué fez. Um compromisso de igreja, como o Senhor espera de nós, aonde nós vamos de fato nos assemelhar à igreja apostólica da época a qual os apóstolos estavam trazendo as orientações da palavra de Deus, e seguir de fato as ordens de Cristo no tempo presente, porque hoje, sim, Ele conta comigo e com você, Ele conta com a sua igreja, Ele conta com cada um de nós, para que de fato anunciemos as grandezas daquele que nos salvou e que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você estamos aqui pela graça dEle, porque Ele nos chamou sim para fazermos parte da sua igreja. Por isso que nós possamos, com a nossa casa, com a nossa família, entregar ela ao Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor, e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou pronto, estou disposto sim a realizar contigo um compromisso, mas não um compromisso porque o pastor pede, porque o presbítero pede, ou porque a igreja pede, a organização pede. Não, Senhor, o meu compromisso é contigo, pois foi o Senhor quem disse para a igreja. O compromisso foi o Senhor quem requereu de mim, antes mesmo que a igreja viesse a existir, como instituição organizacional. E é por ti, porque é para este Senhor
que nós vamos estar fazendo o melhor, na presença dEle, dentro da igreja, para que a sociedade veja que a luz de Deus resplandece no meio de nós. Eu e você vamos fazer a luz de Cristo resplandecer neste lugar, honrando o nosso compromisso com Deus. Amém? E é com este intuito que nós vamos conversar com Deus. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir a Ele que possa nos auxiliar, sim, em nosso dia a dia, a nós colocarmos estas questões em práticas de fato. Ou seja, que de fato eu possa anunciar o Evangelho, que de fato eu possa olhar para esta sociedade e entender e compreender que ela está em meio ao pecado e corrompida, e que eu sou a luz que precisa resplandecer no meio dela. Eu vou orar ao Senhor porque eu estou inserido numa igreja que precisa fazer o melhor quando ela está congregada, quando ela está reunida. Então, quando eu e você estivermos aqui, vamos oferecer o nosso melhor para o Senhor, porque Ele vai esperar de nós isto. E como povo dEle, vamos dizer para Ele: Senhor, a nossa aliança foi contigo. Não sei o que os outros povos vão fazer, Senhor, mas eu e a minha casa, nós vamos te honrar, nós vamos te servir. Vamos colocar na presença do Senhor e vamos falar com Ele, buscando esta graça e essa bênção dEle sobre as nossas vidas. Ajoelhados, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome. Senhor, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Aqui estamos diante da Tua face, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Senhor, nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, nos faz aqui relembrar, Senhor, da importância do compromisso, Senhor, que devemos ter contigo, Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, Senhor, tem agido e operado, Senhor, através dos tempos. Homens e mulheres, Senhor, têm se colocado diante de Ti, Senhor, para assumir, Senhor, compromissos sérios contigo. Senhor, Josué assim o fez. O Teu povo, Senhor, assimilou, Senhor, a lição de Josué. Assumiu este compromisso contigo naquela ocasião. Senhor, que nós possamos ter um compromisso sério com o Senhor. Senhor, que o fato de termos te aceitado como Senhor e Salvador das nossas vidas, sim, Senhor, seja um compromisso sério em nós, Senhor. Senhor, quando levantamos as nossas mãos para te aceitar como Senhor e Salvador, fizemos um compromisso e um pacto com o Senhor. Não foi com liderança, não foi com homens, mas foi com o próprio Deus, pois é o Senhor quem é o nosso Senhor e Salvador. Que possamos honrar este compromisso, que possamos honrar, Senhor, esta aliança que fizemos contigo, Senhor, naquele grande dia que te aceitamos como Senhor e Salvador. Senhor, e o Senhor nos inseriu na Tua igreja, o Senhor nos inseriu neste corpo, Senhor, que é o corpo de Cristo. Senhor, neste corpo, Senhor, o Senhor espera que eu viva em comunhão, que eu desenvolva o amor que vem dos céus e que invadiu meu coração para te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor espera, Senhor, que eu siga de fato, sim, as orientações, Senhor, daqueles a quem são os líderes da igreja, Senhor. Que essas orientações também, Senhor, sejam debaixo da orientação da Tua palavra. Senhor, o Senhor espera que de fato eu coloque em prática, Senhor, os Teus ensinamentos, a doutrina, Senhor, sadia e sã, Senhor, como o apóstolo Paulo anunciou, Senhor, a Tua igreja. Senhor, ajude-nos sim, Senhor, a desenvolvermos este compromisso contigo, Senhor. A Tua igreja, Senhor, e eu como parte dela, ajude-nos sim, Senhor, a honrarmos este compromisso que temos contigo em nosso dia a dia, quando aqui nos reunirmos. Que cada dia eu possa abraçar o meu irmão, a minha irmã, que eu possa orar com ele, Senhor, com ela. Que cada dia, Senhor, nós possamos sentir a graça e a misericórdia dos céus juntos, Senhor. E que Teu amor inunde, invada, Senhor, o nosso meio, Senhor, todos os dias que nos reunirmos diante da Tua presença. E que juntos, Senhor, possamos pegar este amor e anunciar, Senhor, a esta sociedade. Anunciar, Senhor, aos nossos amigos, àqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador. Senhor, perto de nós ainda há pessoas, Senhor, que estão sendo levadas, Senhor, ao fogo do inferno. Pessoas que ainda estão dominadas pelas trevas. Senhor, ajude-nos sim, Senhor, a nós honrarmos com a ordem do Senhor Jesus Cristo. De anunciarmos, Senhor, as Tuas grandezas, de anunciarmos o Teu Evangelho. Senhor, que nós possamos partilhar do amor, Senhor, que reina em nossos corações, para com as outras pessoas. Por isso, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo,
Que eu, Senhor, como ramo ligado à videira verdadeira, que eu possa dar frutos, Senhor, para o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa, sim, Senhor, transformar estas vidas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu amor, como o Senhor nos transformou um dia. Por isso, Senhor, olha para cada um de nós. E que nós, como Tua igreja, Senhor, sejamos uma igreja forte, unida, Senhor, ante a Tua presença cada vez mais, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No poder, sim, na ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos e buscamos a bênção dos céus sobre as nossas vidas, Senhor. E que tudo seja, sim, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa estar nos usando nas suas mãos. O nosso compromisso é com Ele. E Ele confia em cada um de nós. Nós também vamos realizar neste instante a nossa oração, orando e intercedendo uns pelos outros. Talvez você na noite de hoje tenha vindo à casa do Senhor com o intuito sim de receber uma oração através da imposição das mãos. É hora de nós nos unirmos pela fé ante a presença do Senhor, para buscar a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem alguém que gostaria de receber uma oração com a imposição das mãos na noite de hoje? Eu gostaria que pudesse vir à frente, para que juntos nós possamos estar orando, buscando a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida. Alguém que gostaria de receber esta oração nesta noite? Vem à frente, para que nós possamos estar orando juntos. Enquanto nós aqui estivermos orando, por favor, presbítero, enquanto nós aqui estivermos orando ao Senhor, eu relembro a importância da igreja, de buscar a bênção de Deus uns pelos outros. Que nós possamos entender a importância que Deus coloca sobre cada um de nós. Uma certa ocasião passei por uma experiência grandiosa, de uma pessoa que ia quase que saindo, já antes desse momento final da oração, ia saindo para ir embora. A pessoa que estava lá na porta da igreja, ela chamou a pessoa, orou com ela, antes dela ir embora. E ela estava enferma. Naquela oração, a pessoa foi curada. E ela testificou na semana seguinte, de que chegou em casa já não mais sentindo as dores que antes sentia. A sua oração é extremamente importante. Oremos uns pelos outros. Bendito seja, Senhor Jesus Cristo. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és grande, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Por isso, olha agora, Senhor, sim, pela vida dos nossos irmãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Sim, Senhor, olha por eles. Senhor, Tu sabes, Senhor, o que eles precisam de Ti. Tu sabes, Senhor, que eles confiam, Senhor, no Teu poder, no Teu agir e no Teu operar, Senhor. Por isso estão aqui agora prostrados, Senhor, diante da Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, em quem podemos confiar. Por isso, ó Deus, entra com a provisão dos céus sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos. E manifeste, sim, a Tua graça, manifeste, sim, o Teu poder sobre a vida deles, Senhor Jesus, atendendo o anseio e o desejo dos seus corações. Glórias e honras sejam dadas a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, através dos Teus servos, Senhor, que estão impondo as mãos sobre eles, abençoa, sim, a vida dos Teus filhos, Senhor. E que tudo, sim, sobre a vida deles, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glorificado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós confiamos, sim, no Teu poder, no Teu agir e no Teu operar. Por isso, conceda a provisão do céu sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus.
Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos chegando ao final desse culto, né? Nós sabemos que Deus, Ele está conosco. Nós iremos entoar o hino de número 374 para o encerramento deste culto, agradecendo a presença de todos os irmãos. E logo após o hino, nós passamos a palavra ao presbítero Osias para oração final e para a bênção apostólica. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Você é capaz de levantar as suas mãos e glorificar o Senhor? Guia nossos passos, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Guia os nossos passos, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Guia os nossos passos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo de Deus, de tal forma que nós possamos estar sendo lembrados pelo teu Espírito Santo de que nós precisamos ter compromisso com Deus, com a igreja e com a sociedade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Em alguns dos últimos cultos nós tínhamos até comentado, não é? A gente, de repente, sempre que possível, retomarmos o costume de cantar o hino final, né? Porque o hino final ele fecha assim com chave de ouro, né? E esses hinos falam profundamente aos nossos corações. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Ah, Senhor, se Tu não nos guiares, ó Pai, nós não seremos ninguém, Senhor. Obrigado pela segurança que temos de que nós temos a Tua presença a nos guiar, Pai. Guia-nos sempre. Guia-nos sempre, Senhor. Guia a Tua igreja, Senhor. Nós somos chamados para termos compromisso, Senhor, contigo, com a igreja e com a sociedade. Pai, que nós possamos sermos testemunhas e falarmos de Jesus aonde quer que seja. Porque a mídia, as pessoas que estão no nosso trabalho, às vezes na escola, ao nosso redor, eles falam sem medo do espiritismo, falam sem medo dos ídolos, dos deuses vãos. E nós muitas vezes, Senhor, sentimos vergonha de falar do Teu nome. Por isso que Paulo falou assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque Deus não quer que nós nos envergonhemos. Que nós possamos contra-atacar, Senhor, falando que existe um Jesus que salva, um Jesus que liberta, um Jesus que cura. Que Teu Espírito Santo nos exorte naquele momento em que nós tínhamos que ter falado de Jesus e não falamos. Que nós não nos envergonhemos, Senhor, do Evangelho de Cristo e do nome de Jesus, porque é no nome dele que nós somos salvos. Em nome de Jesus, que nós possamos levantar este pendão, esta bandeira do Evangelho de Jesus, no meio de uma sociedade corrupta, de uma sociedade perdida, de uma sociedade que, se não for pela misericórdia de Deus, caminha para o fogo do inferno. E nós não queremos ser culpados disso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela cura do irmão Adiles. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus é poderoso. E Ele vai na contramão dos diagnósticos médicos e faz maravilhas, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi trazido um pedido de oração em favor de uma menina chamada Thalita. Ela é sobrinha do... É tua sobrinha, né? Ela tem 6 aninhos e está com câncer no abdômen. E ele veio aqui pedir oração e pediu para a igreja. Não falou para mim, ele falou para a igreja, é isso? Então nós vamos orar. Vamos orar pelo irmão José Carlos, que está precisando de apoio, de oração. A situação dele é muito difícil aos olhos dos homens, né? Mas Deus é poderoso para fazer a obra na vida dele. Vamos orar pela Ruth, pela mãe dela, a dona Altair. A mãe da Ruth, lógico, está sofrendo pela perda da filha, né, recentemente. A Rutinha tem também se empenhado e motivo pela qual ela não tem estado em todos os cultos aqui. Vamos orar nesse sentido pela Thalita, que está com câncer, uma criança de 6 anos. Pelo Zé Carlos, pela senhora Altair e pela Rutinha. Pai eterno bendito. Pai, lá onde está aquela criança, nós não sabemos onde ela está, mas Tu sabes, Senhor. Pai, ela tem só 6 aninhos, Pai. É uma criança que precisa da cura, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, envia anjos lá, que eles levem a bênção para aquela criança.
Cura, Senhor, liberta aquela criança, a Thalita, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a vida do irmão José Carlos, dá força física para ele, restabelece a sua parte física, emocional, a parte psicológica dele, para que ele possa levantar a cabeça e contemplar a bênção do Senhor na vida dele, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, a senhora Altair também, Senhor Deus bendito. A mãe da Rutinha, Pai, dá força para ela, porque ela está abalada ainda pela morte da filha dela, Senhor. Também, Senhor, pela vida da Rutinha, dá força para ela, Senhor Deus. Com Tua graça, Pai, vem com poder, Senhor, da mesma forma como Tu curaste o irmão Adiles, que também essas pessoas sejam curadas, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Deus faz milagres na vida do Teu povo, na vida da igreja, Senhor Deus bendito. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos pela resposta às orações deste lugar, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Vai ter sopa depois, tem sopa ainda ali, quentinha, deliciosa. Então, assim, o pagamento da sopa que você vai tomar é lavar o prato, tá bom? Então você pode tomar sopa à vontade, aí você lava o pratinho, a colher e tá tudo pago, tá bom? Então fiquem à vontade, hoje é de graça, tá bom? Glória a Deus. Pai, ao despedirmos deste culto, nós dizemos que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão consoladora e companheira do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar para um momento de agradecimento silencioso.